E vamos agora ao nosso próximo painel. Vamos falar sobre a implementação do novo ensino médio. E eu tenho o prazer de apresentar quem serão os nossos palestrantes e quem será o nosso mediador. Nosso mediador é Alan Torres, coordenador de desenvolvimento de cooperação da OEI. Seja muito bem-vindo, muito obrigada pela parceria. E nossos Obrigado. palestrantes serão Rafael Calu, diretor e chefe de representação da OEI. Também seja muito bem-vindo. Obrigado, Paula Tatiana. Maria Pirolo Mangili, diretora da Escola Estadual Cidade Araci 4, recém-nomeada Escola Estadual Professor Viviane Filho. Seja muito bem-vinda. E de volta, e muito bem-vindo novamente, estará conosco o secretário Rocieli Soares, que é secretário de Educação do Estado de São Paulo. E eu passo a palavra ao Alan Torres. Muito obrigada. Muito obrigado, pessoal. Bom, só para a gente dar uma contextualização aqui, para quem está nos assistindo, sobre o que nós vamos falar na ação do novo ensino médio. Então, vamos ter aqui a visão do secretário Rocieli, ex-ministro da Educação, que participou da concepção do novo ensino médio, o diretor da UEI, Rafael Calu, que, junto com o SED e com o secretário, está conduzindo um projeto para a implementação do novo ensino médio em todo o Brasil, e a diretora Paula para nos dar essa visão aí na ponta, né? Os desafios da ponta que os gestores, professores e equipes pedagógicas vão passar para fazer essa implementação. Então, passando aqui bem rapidamente, em 2016, o governo fez o envio da então MP 746, versando sobre o novo ensino médio. Posteriormente, em fevereiro de 2017, transformou-se na Lei 13.415. Dando um panorama rápido, basicamente são mudanças dentro da LDB, trazendo um currículo mais flexível, aumentando o tempo mínimo de aula de 800 para 1.000 horas até 2022. Porém, isso tem toda uma consequência na implementação, que passa também pela aprovação dos currículos em consonância com a Base Nacional Comum Curricular. Então, eu gostaria de chamar aqui o diretor Rafael para falar um pouquinho dessa iniciativa que a OEI tem conduzido junto com o CONSED, junto com o secretário Rocieli, para expor todos os desafios que temos passado na implementação do novo ensino médio, que já seriam bem interessantes, e no contexto de pandemia veio aí um desafio extra para a gente. Então, diretor, por favor. Obrigado, Alan. Boa tarde a todos, todas. Para mim é um grande privilégio poder participar desse webinário, especialmente desse painel, tendo em vista a centralidade da educação na sociedade, que eu entendo que é uma tônica que o Brasil gradativamente vai tomando ciência, vai se esforçando e dando visibilidade a essa pauta de forma progressiva, vai ganhando também uma escala mais relevante e central no âmbito da sociedade brasileira, e especialmente tratar do ensino médio, que é uma matéria e um tema também tão relevante. Antes de mais nada, só queria também consultar se vocês conseguem me ouvir bem. Acredito que sim, então tá bem. Queria saudar, antes de mais nada, agradecer, né, pela mediação do Alan Torres, que é coordenador de cooperação da UEI, e também saudar a Paula Mangili, me perdoe, Paula, se eu não pronunciei direito o seu sobrenome, que é a diretora da Escola Estadual Cidade Araci 4, e cumprimentar também o Rocieli Soares, que é o secretário de Educação do Estado de São Paulo, pelo convite da Bete Atucar, também eu agradeço, muito obrigado. E me apresentar primeiramente, meu nome é Rafael Calu, sou diretor e chefe da representação da Organização dos Estados Ibero-Americanos aqui no Brasil, a OEI. Nós somos o organismo internacional de cooperação com maior tempo de atividade na região. A gente celebra nesse ano
71 anos de atividades, de trabalhos diversos em benefício do desenvolvimento dos países ibero-americanos, principalmente por meio da educação, da ciência e da cultura, que são nossos mandatos institucionais. Basicamente, a gente congrega dentro desse espaço ibero-americano toda a América Latina, além de Portugal e Espanha, onde fica a nossa sede, em Madrid. Isso constitui o nosso escopo geográfico de trabalho, que incorpora aí os esforços e aprendizados de mais de 23 países, com traços históricos bastante imbricados, desafios muitas vezes semelhantes e uma estrutura de atuação bastante horizontal, em que mais de 90% dos projetos que a gente realiza no Brasil e no contexto da América Latina são da América Latina e para a América Latina, o que eu acho bastante importante, já que a gente aprende com nossos aprendizados e com países que têm relações bastante similares às nossas. No âmbito dos nossos objetivos, naquilo que tange o direito à educação, eles estão estabelecidos nas Metas Educativas 2021, que é o documento que rege a UEI na área da educação e que foi aprovado por 23 países e orientando aí também o conjunto de estratégias realizadas nacionalmente no Brasil e na região e que detém um significado marcante que também está associado aos bicentenários da independência principalmente na América Latina, né, onde a maior parte dos países celebra essa conquista. Simbolicamente, ela também está associada, por consequência, né, aos desejos amplos de liberdade, a que necessariamente a gente vincula um projeto baseado na educação, né, como elemento central para o desenvolvimento social e econômico da região, promovendo sociedades livres, democráticas, solidárias e inclusivas, né? As metas 2021, por sua vez, elas também estão alinhadas aos objetivos de desenvolvimento sustentável, tornando essa agenda e esse tema não somente regional, mas também vinculado aos objetivos que todos os países do mundo têm trabalhado dentro das suas respectivas esferas, tanto na parte de educação como de cultura, desenvolvimento, enfim, todos aqueles listados no âmbito dos ODS. E nesse sentido, eu entendo que há aí um tripé que faz sentido a gente introduzir como parte aqui desse debate dentro do webinário, que talvez seja, naturalmente, como tripé a base de uma discussão que a gente possa estruturar sobre o ensino médio que contemple também a educação de forma mais geral. Eu diria que esse tripé ele vai sendo pautado pela garantia do acesso à educação como um elemento, né? Um segundo elemento com padrões de qualidade elevados e um terceiro elemento que é garantir tanto o acesso quanto a qualidade, mas também com equidade dentro desse processo. E em todas as etapas, né, que a gente vai analisar da educação básica, desde a educação infantil até o ensino médio, esses três elementos eles sempre estão presentes, cada qual naturalmente com seus desafios mais peculiares e específicos, e tudo isso num cenário que é bastante complexo, né, em que a gente tem redes de ensino no Brasil que juntas significam mais de 48 milhões de estudantes, mais de 2 milhões de docentes e mais de 180 mil escolas. Então, não é um universo trivial para a gente trabalhar. Então, qualquer tema que for de ser debatido no âmbito da educação básica, ele tem que estar contextualizado dentro desse ambiente que é bastante desafiador e que não é simples, não é trivial. Iniciando aí só nesse apanhado, né, para introduzir aqui a chegada do ensino médio, eu costumo dizer que o primeiro degrau dessa desigualdade dentro da educação, ela já aparece na primeira infância. O Plano Nacional de Educação, na meta número 1 do plano, ele coloca que a meta de cobertura de pelo menos 50% das crianças de 0 a 3 anos nas creches até 2024. Esse ainda parece ser um objetivo, um desafio ainda bastante distante, né? De acordo com o último ciclo agora de monitoramento do PNE, nós precisaríamos incluir ainda em creches algo em torno de 1,8 milhões de crianças de 0 a 3 anos. O acesso, então, ainda é um grande desafio, mas a qualidade também, né? A gente não pode esquecer, tendo em vista que a infraestrutura é bastante desigual e que os protocolos de atendimento, às vezes, não compreendem questões bastante importantes, além da desigualdade, que é extrema, né? E se a gente pegar a desigualdade, aí a gente pode ter um sentido muito amplo. A gente pode ter a desigualdade entre os mais pobres e os mais ricos. Se a gente pegar os quintis, né, ou seja, os 20% mais ricos do Brasil, os 20% mais pobres, os 20% mais ricos do Brasil chegam a ter
acesso à creche na proporção de 48%, né? E quando a gente vai para o universo dos 20% mais pobres, o quintil mais pobre do Brasil, essa proporção de acesso não chega a 22%. Quando a gente vai falar de critérios regionais, de áreas urbanas e rurais, de cor da pele, por exemplo, todos esses componentes que lastreiam, em alguma medida, a desigualdade no Brasil, eles sempre estarão presentes e vão reproduzir, não necessariamente nessa mesma proporção, mas vão reproduzir esse quadro de desigualdade bastante ampla. De um outro lado, o ensino fundamental, tanto nos anos iniciais quanto nos anos finais, embora eles tenham conseguido, né, a gente tenha conseguido, enquanto país, enquanto nação, reduzir drasticamente as diferenças quanto ao acesso, né, a gente conseguiu aumentar vertiginosamente o acesso na educação básica brasileira, ainda é importante lembrar um número que não é pequeno, embora no contexto geral pareça, na proporção, né, parece, ou seja, a gente atende mais de 98% dos jovens, mas ainda há 1,5% 1,5 milhões de crianças e adolescentes de 4 a 17 anos que ainda estão fora da escola. Isso não é um dado simples, é algo que a gente ainda tem que superar. Além do problema do acesso, a questão aí da qualidade também é um componente que exige do Brasil medidas urgentes. Eu entendo que a gente tem que celebrar os avanços que são realizados e logo mais eu vou citar vários que eu acho que são importantes para a gente também não falar aqui apenas dos desafios, mas também sobre as conquistas ao longo desses últimos 30 anos, né, que estão associados a muitas medidas que foram tomadas, tanto na parte do financiamento, com mecanismos de redistribuição dos fundos em benefício da manutenção e do desenvolvimento da educação no Brasil, mas eu chego lá logo em breve. E, finalmente, quando a gente vai falar do ensino médio, ainda aqui na tônica dos desafios, eu entendo que a primeira coisa que a gente tem que falar é que 4 em cada 10 jovens no Brasil, ao que é muito maior do que a média dos países da OCDE, tanto os países membros quanto os parceiros, eles não concluem o ensino médio, né? 40% dos jovens com até 19 anos, portanto 4 em cada 10, eles ainda não concluem o ensino médio no Brasil, o que é um dado que, em alguma medida, materializa as necessidades e os esforços que são empenhados tanto nos níveis federais, estaduais, tanto na educação básica pública, quanto também na educação básica que tem como instrumento as instituições paraestatais, né, notadamente o Sistema S. Eu entendo que a questão do acesso, a questão da manutenção do jovem no ensino médio, e principalmente o combate à evasão e ao abandono, são os grandes desafios. Enquanto a gente não conseguir tornar o ensino médio algo mais atrativo, vinculado a um projeto de vida do estudante, que ele entenda o ensino médio como uma ferramenta para alcançar esse projeto de vida e para desenvolver seus potenciais, enquanto o ensino médio não conseguir se conectar em alguma medida com esse projeto e dialogar com esse jovem, e eu acho que a reforma do ensino médio contribui nesse sentido ao vincular aí os diferentes itinerários formativos que podem ter um viés profissionalizante, mas que também podem ter um viés regional, que podem contribuir principalmente para tornar aquele jovem mais protagonista dentro dos sistemas de ensino, o que pode absolutamente contribuir para que a gente supere esses 3 pontos que me parecem bastante essenciais, tanto a questão da superação da evasão e do abandono, quanto também a questão do acesso e a manutenção do jovem dentro do ensino médio, buscar esses 4, na verdade, alcançar uma porcentagem ainda maior e mais significativa, além daquelas que a gente tem, afinal de contas, 4 em cada 10 jovens não concluem ensino médio. Esse é um número com o qual a gente ainda não pode, a gente ainda tem que superar, e a gente não pode se acostumar de forma alguma
tem que tratar o absurdo como aquilo que é, de fato, um grande absurdo. Mas, contudo, né, tendo contextualizado o desafio, a gente ainda tem muitas matérias, muitos pontos a celebrar, né? Se a gente for fazer um panorama histórico do Brasil, ou seja, se a gente for pegando a população mais velha do Brasil, de 25 a 64 anos, mais da metade não concluiu o ensino médio, né? O que é o dobro, por exemplo, da média da OCDE. Esse percentual, quando a gente vai comparar regionalmente com a Argentina, Chile e Colômbia, ainda está muito acima. Na Argentina, algo em torno de 39%, na Colômbia em torno de 46%, o Chile fica um pouco mais baixo, 35% da população. Ou seja, entre 35% e 45% da população nos nossos países vizinhos. E para gerações mais novas, contudo, se a gente pegar aí a faixa etária entre 25 e 34 anos, o percentual de jovens que concluíram o ensino médio, ele já aumenta de forma vertiginosa. A gente já sai de 47% para 64%. O que, mais uma vez, é um dado para a gente celebrar. Mostra que a gente está paulatinamente progredindo e de forma também bastante ativa, né? Não é trivial você sair de 47% e chegar a 64%. Envolve, naturalmente, aí, uma gama bastante ampla de esforços que têm sido realizados ao longo dessas últimas 3 décadas, principalmente tendo em vista aí a universalização, a ampliação do acesso, né, dos jovens, e tendo como foco elementos diversos, tanto para atrair como também para manter esse jovem no ensino médio. Então, a gente tem um dado a celebrar. Em 2018, por exemplo, embora o dado não pareça positivo, ele é, a gente teve 7,7 milhões, né, de matrículas no ensino médio. Esse número é menor do que a gente teve anteriormente. Contudo, isso também é um reflexo da melhoria do fluxo dentro do ensino médio, ou seja, a taxa de aprovação tem melhorado, a gente tem retido menos jovens no ensino médio, e isso é um retrato positivo e que a gente tem que celebrar. Naturalmente, o cuidado com a qualidade não pode ser também descartado nesse momento. E no sentido contrário, mas também de forma positiva, a matrícula integrada à educação profissional cresceu bastante, né? No Brasil, esse número ainda é baixo, 10% dos jovens apenas no Brasil têm acesso a essa modalidade de ensino, mas a gente já saltou de 460 mil, mais ou menos, matrículas em 2014 para quase 600 mil matrículas em 2018. É, mais uma vez, um dado para celebrar. E nesse contexto também a gente não pode esquecer, por exemplo, da questão do tempo, das escolas em tempo integral, que em 2018 passaram a significar algo em torno de 10%, mas que em 2017 eram pouco menos de 8%. Mais um esforço concentrado nesse sentido. O que a UAI tem feito, e eu acho que esse agora é um tópico, e que eu acredito que o secretário Rosselli também, enquanto o representante, né, no âmbito do Conselho dos Secretários de Estado, dos Secretários Estaduais de Educação, o CONSED, ele é o representante da frente pelo currículo e novo ensino médio, ele pode naturalmente se aprofundar, tem algo também aqui a debater no âmbito da própria rede do Estado de São Paulo, que é o currículo que foi recém-aprovado no âmbito do Conselho Estadual de Educação, mas a OEI, em parceria com o CONSED, e aí com a participação ativa dos secretários estaduais e com a coordenação do secretário Rosselli, a gente tem desenvolvido, e hoje a gente está presente em todas as unidades da federação, nos estados e no Distrito Federal, procurando contribuir na reorganização do funcionamento do ensino médio, na diversificação dos currículos e na implementação da BNCC, tendo em vista principalmente a reforma do ensino médio que ocorreu, e como o Alan aqui já bem introduziu, entre os anos de 2016 e 2017, que agora a gente entra na etapa que me parece a etapa mais desafiadora, mais complexa, que é a etapa da implementação, após todo o processo de elaboração, né, legislativa, de discussão com os estados, com os municípios, com as organizações do terceiro setor, incluindo aí naturalmente o CONSED e o conjunto dos secretários de educação estaduais. Eu não pretendo me alongar, acho que aqui meu tempo já vai chegando ao final,
mas para maiores informações eu convido todos a acessar o portal da OEI, onde a gente tem continuamente abastecido informações a respeito tanto do ensino médio quanto do conjunto de atividades que a gente tem realizado, que é o oei.org.br, o nosso portal, e eu convido vocês a participarem conosco desse processo e também acompanharem o que a gente tem realizado por meio dos nossos canais institucionais. Eu fico aqui à disposição para qualquer dúvida ou comentário e, mais uma vez, agradeço o convite da Beth e me coloco aqui à disposição. Obrigado. Obrigado, diretor. Temos aqui a presença também do secretário Rocieli. Boa noite, secretário. Boa noite, tudo bom, Alan? Como está? Ouço, vocês me ouvem bem? Um prazer estar aqui. Sim. Olá, Rafael, Paula, é um grande prazer estar aqui com vocês para debater o novo ensino médio e a sua implementação. Perfeito, secretário. Vou passar, então, a palavra para o senhor, já pegando um gancho aí no que o Rafael acabou de falar, e aprofundando também, trazendo um pouco da experiência do senhor lá no Ministério da Educação, como ministro da Educação e também como secretário da Educação Básica. Tivemos toda a concepção do projeto, tivemos toda a discussão da medida provisória com mais de 500 atribuições dos parlamentares. Chegamos a um texto final, também fizemos a aprovação da BNCC, e agora estamos aí nesse grande desafio da implementação, seja da formalização dos currículos estaduais, e, logicamente, do Distrito Federal, mas também outros pontos relacionados a isso, futuramente o Enem, formação de professores. Então, se o senhor pudesse dar um pouco dessa trajetória lá no MEC, nessa formulação, e agora aqui em São Paulo, fazendo essa implementação e ainda por cima coordenando no Concede toda a iniciativa na frente de currículo e novo ensino médio, creio que vai complementar bastante o que o Rafael falou e o que a nossa diretora Paula também vai trazer de vivência na ponta. Legal, Alan. Bom, mais uma vez aí, boa noite, né, a todos. Eu tenho uma breve apresentação que traz um pouco disso tudo. Pode passar já o primeiro slide, por favor? Acho que o ensino médio, o Rafael já falou um pouquinho de alguns números, de alguns avanços, né? Nós tivemos um crescimento incrível agora do DEB, foi muito bom, depois de muitos anos. Isso se deve, sim, a um esforço começado lá em 2016, 2017, 2018, com o então ministro Mendonça Filho, depois eu continuando e aprofundando mais ainda. É importante a gente falar como cresceu o debate, que já existia, mas como cresceu e foi para a sociedade o debate da importância do ensino médio, inclusive influenciando a última eleição de governadores, né, nitidamente trazendo um compromisso maior dos próprios governadores novos ou reeleitos com a etapa do ensino médio. E eu acho que aqui é importante, então, pode passar, salientar primeiro algumas coisas. Eu vou estar falando depois do currículo paulista, mas já de antemão eu digo, aqui nós temos interesse, depois fica à disposição também a apresentação, caso a equipe da BET queira divulgar, mas aqui nós temos onde encontrar os materiais da Secretaria de Educação, né, do currículo, e também onde encontrar sobre o novo currículo do ensino médio aqui nos sites da Secretaria Estadual de Educação. Mas eu acho que, pode passar, acho que uma coisa importante é que os nossos alunos têm sonhado muito com uma nova escola que faça sentido. Se você pegar as campanhas que a UBS fez, por exemplo, por um novo ensino médio, lá em 2011 e 2012, sendo inclusive um dos temas nacionais dele, se você pegar a discussão do Plano Nacional de Educação, que é um histórico importante, né, a primeira meta do ensino médio, na meta 3, que fala do ensino médio, a primeira estratégia 3.1 é flexibilizar o ensino médio, trazer a possibilidade. Então, esse histórico de debate ele é absolutamente longo. Somente no Plano Nacional de Educação nós ficamos 6 anos discutindo. 4 dentro do Congresso, mais 2 anos em construção, na verdade 3 anos em construção, né? Então, o jovem quer escolher, pode passar? O jovem tem buscado o desejo de fazer essa escolha, né? Isso é uma pesquisa
feita agora em 2019, onde 87% deles querem ter ajuda para receber orientações, para descobrir suas vocações, ter o projeto de vida. Isso está na lei, na reforma do ensino médio, né? Pode passar. Nessa mesma pesquisa que a gente fez com 87 mil professores, 85% deles acham muito importante, por exemplo, proporcionar ao estudante a possibilidade de se aprofundar em uma ou duas áreas do conhecimento, ou seja, a percepção do professor, inclusive para ele mesmo. As pessoas dizem, mas vai diminuir, isso não vai diminuir nada de nada. Basicamente, o que a gente vai dar mais oportunidade de aprofundamento, seja para o estudante ou para o próprio professor, trabalhar com aqueles alunos que querem aprofundar. E aí, falando um pouco do histórico, pode passar? Acho que poderia remontar a anos muito anteriores a isso, mas fazendo um esforço, nós tínhamos um projeto do deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, que propunha uma alteração. E naquele momento, uma comissão especial de discussão, já de alguns anos, se chegou o momento de ponto de decisão de avançar ou não avançar. E aí, naquele momento, o Conselho Nacional de Secretários criou o grupo do ensino médio, que existe até hoje, justamente para trabalharmos. E em 2015, nós formamos essa frente do ensino médio, dentro do CONSED, tivemos uma atuação nesse formato de grupo que foi importante, discutimos a primeira versão aqui da Base Nacional Comum Curricular, porque os dois assuntos acabaram se atrelando, né? A reforma do ensino médio e a própria base, porque uma coisa não podia engessar, enfim. Então começou uma discussão muito importante, muito tensa, inclusive naquela época. Em 2016, tivemos o CONSED apresentando uma proposta de substitutivo ao próprio Conselho Nacional, ao Ministério, ao Congresso, enfim, daquele projeto que então era original do 6840, né? O CONSED fez uma proposta, aprovou por unanimidade dentro do CONSED à época, e em 2016, já com a mudança de gestão, o então ministro Mendonça Filho, eu era secretário nacional de Educação Básica, nós apresentamos como medida provisória. Sei das críticas, tem gente que acha que não devia ter sido por medida provisória e tal, mas uma coisa importante, né? Como é que você fura a agenda? Que muitas vezes tem o Congresso com uma agenda que não está na pauta para colocar um tema importante como esse que está há décadas em discussão. Então, aceito as críticas, mas também entendo como foi a importância. E ali, quando eu falei a importância da comunicação aqui, da importância de discutir o ensino médio, que não eram só mais entre especialistas e gestores da área da educação, mas sim na sociedade. Eu quero lembrar que quando foi apresentada a medida provisória, você pegava um táxi, as pessoas estavam falando, você ia no restaurante, as pessoas estavam falando de ensino médio, do que tinha de bom, do que tinha de ruim, dos desafios, do que faltava, se era boa a proposta, se era ruim. Então tem um mérito aqui de ter colocado a pauta, à época do Brasil, assim, com muita força na discussão, na sociedade mesmo. E eu acho que o reflexo, inclusive, desse EDEB, em parte se deve a isso, porque a própria eleição, depois em 2018, trouxe, por exemplo, se você pegar plataformas de governos eleitos agora, todas elas têm alguma proposta relacionada ao ensino médio e aos seus resultados. E, de fato, 2019 foi um ano bem importante para o ensino médio, né? Porque foi criado também o programa de ensino médio em tempo integral, foi um programa muito importante que buscou fomentar esse crescimento de percentual de escolas que passaram a ter escola em tempo integral no ensino médio. Foi, assim, assombroso. Eu acho que esse é um dos outros fatores que auxiliou bastante no crescimento, e depois, inclusive, se fazendo. Já no ano de 2017, nós tivemos, portanto, a aprovação da lei, que era, então, medida provisória convertida em lei, em fevereiro de 2017, a expansão novamente do programa de ensino médio em tempo integral e a homologação da BNCC dos anos iniciais e ensino fundamental. E aqui uma decisão importante: quando teve a aprovação da reforma, a gente entendeu importante prorrogar a discussão do ensino médio por mais um tempo. E neste caso, em 2018, já com o ProBNCC da etapa do ensino médio, tivemos então a criação de um programa que financiou para os estados já auxílio às escolas que desejavam, né? São milhares de escolas que já estão com processo de implementação, uma audiências públicas da BNCC da etapa do ensino médio, a criação do programa de apoio ao novo ensino médio com o financiamento do Banco Mundial, inclusive foi destaque aí
sobre algumas dificuldades que estamos tendo na execução, né? A avaliação de impacto do MTI, PDDE do novo ensino médio, que foi criado também no ano de 2018, e a homologação da BNCC, aprovada pelo CNE ainda no ano de 2018. Então, foram muitos anos de grande evolução em nível federal. E aí, logicamente, depois dessa etapa, pode passar, vem um tema de implementação, inclusive local, né? Aí vem a etapa de construção de currículos e a discussão da avaliação, logicamente, estar atrelada não só do ensino médio, mas também da educação básica como um todo, a base nacional comum curricular, esse novo ciclo que a gente vai viver. Então, 2019, temos aqui no caso de São Paulo, construção do Inova, com novas disciplinas, projeto de vida, por exemplo, já para todos os estudantes, eletivas para todos os estudantes, tecnologia, já vindo um pedaço do que é a própria reforma do ensino médio. Então, a primeira etapa de implementação do ensino médio no estado de São Paulo começou de 2019 para 2020, quando a gente começou esse processo de implementação. Óbvio que no ano de 2020, com muitas dificuldades por conta da pandemia, mas foram pontos importantes, né? Só os seminários regionais de discussão, nós tivemos mais de 140 mil estudantes e 18 mil professores presentes participando durante o ano de 2019, né? Com uma composição da equipe curricular e já no ano de 2020 aprovando o nosso novo currículo do ensino médio, que já está aprovado no estado de São Paulo, é o único e o primeiro e único por hora, mas com muito avanço dos outros estados, eu vou comentar em relação a isso, né? Somente na consulta pública do nosso currículo esse ano tivemos 100 mil pessoas contribuindo, com mais de 400 mil contribuições ao nosso documento curricular. Pode passar? Ainda tivemos o início da construção dos materiais, pode passar mais um. Tivemos o início da construção dos materiais didáticos de formação geral e dos itinerários formativos, né, com a construção de formação para o novo currículo já iniciada agora neste ano de 2020, 21 e 23, nós começamos a implementação gradual. No ano de 2021, a rede estadual já terá a primeira série começando dentro do novo ensino médio e assim terminando a implementação do primeiro ciclo no ano de 2023. Mas é um passo muito importante que o Estado de São Paulo está dando. Pode passar, nós vamos ter 3.150 horas, né? Lembrando que a obrigatoriedade passa a ser de 3.000 horas no ensino médio a partir de 2022. Nós estamos fazendo, já temos 3.000 horas, estamos aumentando, inclusive, para 3.150, com 1.800 horas da formação geral básica e 1.350 de itinerários formativos, que incluem projetos de vida, disciplinas eletivas e de tecnologia e inovação. Dentro dessa, não pode passar, a organização curricular para o período dos 3 anos, né? Então a rede estadual expandiu para essas 3.150 horas, os itinerários formativos vão ter mais do que a carga mínima, é importante destacar isso também, e seguindo aquilo que foi definido pela legislação de forma geral. Pode passar, falando rapidamente aqui em relação à organização curricular do ensino médio do Estado de São Paulo, dentro da formação geral básica, nós temos a distribuição de todas as áreas do conhecimento, como a gente pode ver, e tendo todos os componentes lá. Isso é muito importante porque diziam, acabou a filosofia, acaba a artes, não acaba nada, estão todos eles lá, e isso é muito importante. Quando a gente olha para os itinerários formativos, pode passar, nós também temos todos os componentes lá dentro, incluindo a possibilidade da formação técnica e profissional. Então, como a gente pode olhar, todas as áreas estão contempladas e todos os componentes. E quando a gente fala, inclusive, deste aprofundamento, é muito mais qualidade para a possibilidade para o próprio professor. Eu estou quase chegando ao fim, eu estou super acelerando para fazer um comentário no final. Pode passar de novo. A estrutura, então, que nós temos hoje dos itinerários formativos, eu acho que isso é importante como um ponto de debate, 4 áreas do conhecimento, temos itinerários, temos o itinerário para formação técnica, que aqui em São Paulo a gente vai trabalhar muito com Paula Souza e outros parceiros, e nós temos também as áreas de conhecimento integradas, que tem um itinerário de linguagens junto com matemática, linguagens junto com ciências humanas, linguagens junto com ciências da natureza, matemática e ciências humanas, matemática e ciências da natureza, ciências humanas e ciências da natureza. E aqui nasce um papel importante, o estudante vai poder escolher, mas a escola vai construir isso também. Quais são essas opções dentro, obviamente, de alguns regramentos, mas é muito importante o papel da escola a partir deste ponto, nesse processo
de construção, observando inclusive os desejos dos locais, porque ao oferecer, por exemplo, 2 itinerários integrados, você resolve, a maioria dos escolas vai conseguir fazer até 4 itinerários, mas quase 100% faz 2 itinerários pelo menos, e se forem 2 integrados, poderá atender as 4 áreas do conhecimento com aprofundamento bacana para os nossos estudantes, né? Lembrando que dentro dos nossos itinerários, as eletivas contam como itinerário, a tecnologia e inovação será um componente que vai aprofundar também o conhecimento, fazem parte do itinerário. Tecnologia, a gente tem que parar com aquela concepção de que é só saber programar, usar o equipamento, não é isso, né? Hoje, qualquer profissão, qualquer área de aprofundamento, a tecnologia passa a ser cada vez mais importante, né? E projeto de vida, que é a linha que vai desde a parte geral até o itinerário, uma linha que conecta o jovem com o seu sonho, com o seu desejo. Ainda temos, então, essa ligação, pode passar? Essa ligação disso do currículo com a estrutura do Estado, linkada com o Inova Educação, que já havia sido lançado, que são as duas coisas integradas aí. Pode passar mais um, por favor, só para a gente chegar lá no final. Portanto, concluo aqui, pode tirar o slide já, por favor, porque o próximo é o obrigado, é o melhor slide que toda apresentação tem, que é quando o cara começa a parar de falar. Começa porque eu queria comentar alguma coisa. Óbvio, São Paulo está em alguns pontos mais à frente, outros pontos acompanhando, cada estado está fazendo, com apoio do Concede de parceiros, seu plano de implementação, fazendo as avaliações locais, olhando, e é muito importante, esse é o momento mais importante de debate a partir daqui da rede, especialmente lá próximo da escola. A escola de São Paulo, por exemplo, será muito importante o ano de 2021, que ao fazer o primeiro ano, a formação geral vai estar bastante concentrada e a parte eletiva vai estar concentrada em como auxiliar o estudante na escolha desse itinerário e avançando muito já para os itinerários no ano. Secretário, acho que o seu microfone... Não. Acho que o secretário teve algum... certo. Bom, para a gente dar... Oi, voltei, pessoal. Porque alguém me ligou aqui bem na hora que eu estava falando, eu estou transmitindo do meu celular aqui, e aí perdi tudo. Mas eu queria só concluir, Alan, para dizer o seguinte, então todos os estados estão trabalhando, estão avançando nos seus planos de implementação, é uma fase importante, e tem uma discussão importante com o INEP, hoje inclusive tive um debate com o presidente do INEP aqui na BET Show, foi muito interessante, conduzido pela professora Maria Helena e mais com o professor Chico Soares, né? Ou seja, pessoas de extrema relevância nesse quadro da avaliação. E nós temos aí uma sinalização muito clara, nós passaremos a ter o SAEB seriado a partir do ano que vem. Tem alguém com o microfone aberto que eu estou ouvindo aí, por favor. Alguém está com o microfone aberto, quem está na transmissão, por favor. Então, nós temos uma avaliação que passa a ser o SAEB seriado, com aplicação no primeiro ano do ensino médio no ano que vem já. Ou seja, temos um desafio daqui até fevereiro, fechar uma nova matriz de avaliação, que estamos discutindo com o MEC e com o INEP. Estamos com o desafio do novo Enem, que certamente deverá ser no ano de 2022 ou ano de 2023, o INEP está definindo quando será a aplicação, onde eles vão avaliar uma parte comum e a parte dos itinerários, e essa discussão é muito importante de como fazer a matriz. Esses pontos de implementação são fundamentais. E a respeito, obviamente, de recursos, tem a discussão agora de Fundeb, que é importante, como será a atenção na redistribuição dos recursos entre estados e municípios, como será priorizado, desde a educação infantil até o ensino médio, é um debate importante. Por exemplo, eu defendo que entre a educação técnica como uma parte importante para o novo ensino médio, afinal, o quinto itinerário é algo importante para o país no seu desenvolvimento.
temos ainda outras fontes de recursos que precisam ser discutidas, mas, sobretudo, de reorganização dentro das próprias redes. A gente tem que cada vez gastar melhor os recursos que nós temos e apoiar as nossas escolas. Eu encerro por aqui, tinha outras coisas para falar, mas fico à disposição para o debate. Obrigado, Alain. Obrigado, secretário. Bem, diretora Paula, sem pressão nenhuma, depois de todas as informações, depois de todos esses desafios, bom, acho que a gente tem que agora entender da senhora como você vê isso aí na ponta, na sua escola, sendo aplicado, sendo desenvolvido, a sua visão sobre essa mudança a partir do que vivenciou até hoje, desse modelo de ensino médio que nós tínhamos até 2017, e os desafios futuros, como a senhora vislumbra isso. E, bom, muito obrigado pela presença, acho que fala engrandecedora da senhora. Então, boa noite a todos, né, todos que estão aí conosco nesse debate, aos professores, aos diretores. Gostaria, primeiramente, de agradecer a oportunidade de dizer, né, que aqui eu represento a diretoria de ensino de São Carlos, na pessoa da nossa dirigente de ensino, Débora Gonzalez Costa Blanco. E, bom, vou trazer um pouquinho da nossa vivência. Quando nós falamos de ensino médio, anterior a essa mudança, nós falamos muito de um ensino médio descontextualizado, de um ensino médio que ele não é atraente ao jovem, e de um ensino médio que muitas vezes ele não é atraente por não ser flexível, né? Esse novo ensino médio previsto com esses itinerários formativos, ele vai trazer para o jovem uma necessidade, um anseio desse jovem. Vamos pensar do ponto de vista prático. Hoje o jovem ele quer mostrar ao que ele veio. Ele quer fazer parte de um cotidiano, ele quer fazer parte de uma vivência. Ele quer a sua autonomia. E quando nós falamos de um ensino médio engessado ali com 13 disciplinas, muitas vezes esse jovem ele não percebe a aplicabilidade daquela disciplina na sua vida. Quando nós falamos de itinerários formativos por áreas do conhecimento, e quando nós falamos aí das áreas do conhecimento, nós falamos de linguagens e suas tecnologias, né? Matemáticas e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas, o jovem ele começa a perceber a complexidade dessas disciplinas, né? E quando nós falamos do itinerário formativo, nós pensamos no perfil do jovem que nós queremos formar. Porque anteriormente nós falávamos assim, informar um cidadão consciente. Hoje em dia, o perfil do jovem do ensino médio é o quê? É um sujeito crítico, é um sujeito criativo, é um sujeito autônomo, responsável pelo enfrentamento de novos desafios. E quando nós falamos no enfrentamento de novos desafios, nós falamos da tomada de decisões. E aí, fazendo, né, uma ponte com a fala do secretário, quando nós falamos de novo ensino médio, da questão dos itinerários formativos, muita gente tem esse medo, vai extinguir disciplinas, vai sumir, vai suprimir disciplinas, não. Porque quando nós falamos do itinerário formativo, nós falamos da área do conhecimento, associado ao que o jovem almeja, associado aos eixos estruturantes, né, associado à vivência local. E aí, o que nós temos lá? Dentro dos eixos estruturantes, nós temos a investigação científica, nós temos os processos criativos, nós temos a mediação e a intervenção sociocultural e o empreendedorismo. Nossa, mas ela está falando um monte de coisa que já foi falado, mas por que eu falo isso? Eu acho que eu vim com
a parte da exemplificação. Então, eu preciso falar um pouquinho da minha escola. A minha escola chamava-se, né, Cidade Araci 4. Nós tivemos a nova nomeação. Hoje nós somos professor Viviane Filho, Luiz Viviane Filho. E a nossa escola, ela tinha uma situação assim. Se quem estiver nos assistindo quiser pesquisar, o primeiro IDEB de ensino médio da nossa escola foi o ano passado, com um dado, né, importante. O nosso IDEB foi 4,4. E a minha, né, eu sei que a escola não é minha, mas a nossa escola é uma escola de periferia, e o que nós observávamos? Em 2018, quando eu cheguei, eu observava o seguinte, eu cheguei no meio do ano, né, com a remoção, e aí nós tivemos uma flutuação dos alunos. Por quê? Os nossos alunos, eles queriam e muitas vezes eles precisavam trabalhar. Então, esse aluno, ele ia para o noturno, porque ele queria fazer um curso técnico no período da manhã, ou ele queria fazer um curso técnico no período da noite e trabalhar durante o dia. E aí, no ano seguinte, em 2019, muitas vezes esse aluno voltava para o período da manhã porque não tinha conseguido arrumar esse emprego, e ele voltava muitas vezes com as suas habilidades, com as suas competências muito defasadas. E aí, em 2018, nós começamos, juntamente com professores de matemática, né, o professor de matemática, a professora de química e o professor de física, o que nós podemos fazer para associar na cabeça do jovem, para reunir esse jovem, que ele não precisa abandonar a educação, que a educação nada mais é do que degraus. Então, pensando na questão do empreendedorismo, bom, o que não tem custo? Como que a gente vai fazer isso? E nós começamos um projeto do sabão, que é um projeto, inclusive, que ele já passou na rede. Por quê? Porque para fazer o sabão, a gente precisava de um óleo usado, que ia ser descartado. Nós tínhamos como trazer as famílias, né, com o conhecimento prévio delas, e nós conseguíamos envolver aquele jovem. Olha, você consegue fazer alguma coisa que você consegue ganhar um dinheiro, você consegue uma autonomia. E aí o processo foi tão interessante que hoje nós temos a questão do sabão, nós temos a questão do bolo de pote, de famílias que começaram a fazer durante a pandemia. Nós temos alunos que a família faz máscaras, nós temos os alunos que fazem a parte do artesanato, e que dentro dessa parte do artesanato os ajuda na questão socioemocional. Ainda falando da questão dos eixos estruturantes, se nós pensarmos ali nos processos criativos, né, e dentro da mediação, né, da mediação e da intervenção sociocultural, São Carlos tem um exemplo muito claro disso, que é a questão do Parlamento Jovem. Nós temos não só o Parlamento Jovem, mas nós temos o Parlamento Jovem São Carlense, que é aquele jovem que ele vai buscar uma atuação na vida pública. Ele vai pensar num problema e, diante de pesquisas, diante de todo o envolvimento, diante de todos os conhecimentos que ele tem, ele vai aplicar esses conhecimentos para resolver problemas. E é interessante quando nós falamos dos itinerários formativos, porque ele vai estar amplamente ligado na questão da sociedade, na questão da comunidade e da participação desses jovens. Quando nós falamos de jovens, nós falamos das juventudes, e as juventudes, elas precisam ser ouvidas. E quando elas são ouvidas, elas devolvem essa escuta ativa, né, para a sociedade. E elas devolvem essa escuta ativa trabalhando para a sociedade, numa forma de reciprocidade. E aí, voltando para a questão da nossa escola, o ano passado, nós começamos uma mediação, né? A nossa escola, ela é extremamente nova,
Ela foi fundada em 2016. Em 2017, nós tivemos uma parceria com o Centro Paula Souza. No período noturno, como a escola ela funciona só em 2 turnos, nós temos uma sala descentralizada da ETEC. Então, nós temos cursos de RH, logística, administração. E o meu aluno do período da manhã, muitas vezes ele voltava no período da noite para fazer esse curso técnico. E a escola realmente passou a ser referência, porque o bairro onde nós estamos localizados, ele é um bairro muito grande. No ano de 2019, surgiu a possibilidade de nós trazermos uma nova modalidade, né? uma nova visão de educação, que foi os cursos do Novotec, que é em parceria com o Centro Paula Souza. E o que é interessante dos cursos do Novotec? O nosso aluno ele não precisa mais fazer as 13 disciplinas no período da manhã e ir para o período da noite cursar o curso técnico. O que ele pode fazer? Ele pode fazer no mesmo horário a parte básica, né, a parte geral e a parte técnica. Então, no primeiro ano, esse aluno sai como auxiliar, no segundo ano ele sai como assistente e no terceiro ano ele sai como técnico. Então, é a construção desse itinerário formativo desde o início. E aí, eu sei que eu estou me estendendo rapidinho, eu só vou fazer uma fala final. Nós temos o auxiliar em marketing, né, o técnico em marketing e o técnico em recursos humanos. E para o ano que vem, foi uma conquista dos alunos, uma conquista da comunidade, uma conquista dos pais, nós teremos serviços jurídicos. E ainda só para fazer mais assim um exemplo, quando nós falamos ali da formação dessa escutativa e de fazer a mediação do aluno para que ele vá construindo o seu projeto de vida, nós temos hoje já na rede a questão do projeto de vida e pensando num exemplo dos itinerários formativos que o aluno vai seguir, nós temos a questão das eletivas, né, que o aluno escolhe a eletiva com que ele tem mais interesse, com que ele tem mais afinidade, pensando no desenvolvimento do seu projeto de vida. Eu acho que eu me estendi um pouquinho, pessoal, mas quando a gente fala dessa parte de educação, é inevitável. Obrigado, diretora. Bom, acho que a gente já esticou até demais do horário. E agradecer muito a quem nos assistiu até agora, agradecer muito à diretora por essa exemplificação fantástica da realização, da implementação, ao secretário Rossielli por, enfim, toda a sua trajetória aí na educação, por ter ajudado a trazer essa mudança tão importante na história da educação pública brasileira, ao diretor Rafael, que também fez parte disso e tem aí a ação junto com os parceiros na implementação do novo ensino médio em todo o Brasil. Obrigado, pessoal. Boa noite, prazer estar aqui com vocês. Valeu, gente. Muito obrigada pela participação de vocês, muito obrigada pelas contribuições e parceria do secretário Rossielli, Alan, Rafael, Paula, muito obrigada pelas contribuições.